Olá, olá! O programa Gente que Fala está no ar, começando agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, as nossas redes sociais também no ar a partir de agora. Tem o Instagram, tem o Facebook, o perfil que você preferir, o nosso canal no YouTube e as retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, ou às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O nosso convite, a partir de agora, fique com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, nas suas mídias sociais, interaja também pelo WhatsApp, é bem bacana a sua participação para fazer perguntas aqui para as nossas convidadas de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, aguardando aqui as suas mensagens, a sua participação. E hoje é quarta-feira, o nosso espaço aqui neste dia é sempre voltado para os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento, então a gente vai escalar aqui um time 100% feminino para essa conversa de hoje. A gente traz a Miriam Tomás, ela é perita judicial da beleza, empresária na área da estética e saúde. Tudo bem, Miriam? Bem-vinda aqui com a gente. Tudo bem. É uma honra estar aqui com vocês, com esse time forte de mulheres, como você falou, né, todas da área da saúde e beleza, e eu espero compartilhar um pouquinho com vocês do meu conhecimento, do meu ramo, e espero fazer um excelente programa aqui com vocês e para esse público também, querido. Na bancada do Gente que Fala dessa quarta-feira, a Nathalie Schundwald. Ela é psicóloga, pedagoga, palestrante de inclusão e diversidade, pós-graduanda em psicopedagogia. Nathalie, tudo bem? Bem-vinda aqui mais uma vez. Obrigado por participar com a gente. Eu também queria agradecer novamente pelo convite. É muito bom debater aqui nesse programa com tantas pessoas que são especialistas. A gente vai conversar bastante sobre vários assuntos que temos hoje sobre saúde. Legal, Nathalie, obrigado pela presença. Temos a Nathalie e temos a Natália Aguilar, pedagoga não, psicóloga clínica e especialista em psicologia perinatal. Tudo bem, Natália? Olá, bom dia a todos. Tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite para poder falar um pouquinho sobre temas aí tão importantes. E a doutora Mariana Visa, também na bancada do Gente que Fala de hoje, médica ginecologista, especialista em contracepção de longa duração. Ela é fundadora da Casa Irene. Como é que você está, Mariana? Bem-vinda com a gente no Gente que Fala. Estou muito bem, muito obrigada pelo convite. Todo mundo me ouve bem? Tá tudo certo? Sim, tudo certo. Então, beleza. Vamos em frente, gente. Quarta-feira, então, e os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje. É um estudo realizado com mais de 1.000 mulheres brasileiras entre 16 e 60 anos de idade. Esse estudo mostrou que muitas delas têm dificuldade de identificar o que são mitos e o que são verdades sobre o câncer de mama. A pesquisa, conduzida pelo AC Camargo Cancer Center, revelou que cerca de 25% das entrevistadas acima de 40 anos nunca realizaram o autoexame e nem a mamografia. Atualmente, a mamografia é indicada e oferecida pelo Sistema Único de Saúde a partir dos 50 anos de idade. O câncer de mama é a primeira causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Doutora Mariana, eu começo com você a respeito desse tema. O que esses dados nos apontam, né? Esse estudo do AC Camargo Cancer Center, 25% dessas mulheres entre 16 e 60 anos de idade, ou, não, 25% das entrevistadas acima de 40 anos de idade, é um outro recorte com um outro perfil, nunca realizaram um autoexame e nem a mamografia. Bom, então, acho que o primeiro ponto, a gente precisa entender que câncer de mama não é uma doença só, são várias doenças, né? E se por um lado a gente tem gente que nunca realizou o exame, a gente também tem aquelas que querem fazer mamografia todo ano sem nem ter indicação, ali com 25 anos já quer começar o rastreio. A gente tem recomendações internacionais orientando mamografia a partir dos 40 anos, e não é para todo mundo que a gente vai iniciar antes esse rastreio. São populações de alto risco e de baixo risco que a gente divide quando a gente vai falar de rastreio de câncer de mama. O que seria alto risco? Seriam principalmente pacientes que têm casos na família, né, de pessoas próximas, como irmãs e a mãe, tá?
Quando a gente fala da população geral, que é a população de baixo risco, acima dos 40 anos a gente recomenda a mamografia, porque é um exame que realmente reduz mortalidade. Quando a gente fala de câncer, qualquer que seja, os estudos sempre valorizam a redução da mortalidade. E a notícia boa, né, é que sempre que a gente tem um câncer de mama, sempre não, 90% dos casos onde a gente identifica o câncer de mama precocemente, a gente tem uma alta taxa de sobrevida. A gente tem uma sobrevida de 90%, mais de 90%, chegando a 95%, 99% de sobrevida. E isso é um dado muito sensacional. Então, por isso que quando a gente fala de rastreio, é importante começar a partir dos 40 anos a mamografia, se você é população de baixo risco. Se você tem casos na família, eu recomendo que você passe com o mastologista, que existem outros exames que a gente poderia avaliar. Agora, em relação a esse outro recorte, doutora Mariana, na faixa dos 16 aos 60 anos de idade, né? Muitas mulheres têm a dificuldade de identificar o que são mitos e o que são verdades sobre o câncer de mama. Qual é a razão disso? É dificuldade de acesso a um atendimento primário, por exemplo, desinformação, né? Na própria internet tem muita desinformação a respeito. Olha, eu acho que é multifatorial, sabe? Porque não é só a desinformação, né? A gente sabe que doce, por exemplo, faz mal comer demais, mas a gente adora comer muito doce, né? Então, eu não acho que seja só a informação. Eu acho que quando a gente pensa numa mulher trabalhadora, periférica, fazer uma mamografia envolve pelo menos 3 idas na UBS, né? Então, ela vai passar por um médico, às vezes passa por mais uma avaliação, aí tem que marcar o dia do exame, e isso envolve a jornada de trabalho dela. Quando a gente fala de uma mulher de 40, 50 anos, ela está trabalhando, né? E dependendo da condição dela de deslocamento, por exemplo, aqui em São Paulo, isso já envolve um dia de trabalho que ela não vai conseguir. E isso tudo está envolvido na saúde. Quando a gente pensa no processo de saúde de doença, a gente precisa avaliar tudo isso, né? Mas claro que a desinformação também. Tem mulheres que nunca ouviram falar que a mamografia deve ser feita a partir dos 40 anos e 50 anos, dependendo do protocolo que a gente avaliar, tá? Não acho que seja só tão simples assim, né, desinformação, porque a gente tem que pensar na condição da pessoa também. O que representa para ela sair de casa por um dia inteiro? Se ela tem 3 filhos, não tem com quem ficar. A gente tem que avaliar esse tipo de situação também. Natália Aguilar, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema aqui do programa Gente que Fala. As mulheres brasileiras sem muita informação a respeito do câncer de mama, é o que identifica essa pesquisa realizada pelo Instituto AC Camargo Cancer Center. Como é que você avalia? Eu costumo dizer que assim, né, a informação, né, eu acho que ela é a melhor arma que a gente tem para combater tudo, né? No entanto, a gente tem uma dificuldade, né, dessa informação chegar de maneira clara, objetiva, principalmente para essas mulheres, né, que têm menos acesso, né? Então, eu acho que seria de extrema importância se investir, né, em políticas públicas, né, de psicoeducação mesmo, né, de informação, de levar, né, essas informações para essas mulheres, para que elas possam ter acesso, né, ao serviço, ao que fazer, né, como a Mariana falou, né, tem gente que está querendo fazer com 25 anos e não é bem assim. Então, eu entendo muito, né, na minha concepção, né, eu entendo muito que a informação, ela seria primordial nesses casos, né, a primeira coisa, né, que a gente teria que combater aí, né. Nathalie Schunwald, sua avaliação sobre esse nosso primeiro tema. Eu acho que tem uma questão que, além do que todo mundo já falou, que eu vi muito na época da pandemia, que, por exemplo, você não tem acesso total à informação. Então, por exemplo, você tinha pais que tinham que dar aula para os filhos no mesmo celular, então eles tinham que revezar. Eu acho que isso entra muito no que a gente está falando de como que o quanto essa informação vai chegar para todo mundo, porque você tem que passar essa informação assim, meio que, vou te dizer, dividida. Então, uma hora um vai ter informação, a outra hora outra pessoa vai ter informação, além do que, como acho que a Mariana falou, essa questão da locomoção mesmo. Quando você vai para um hospital ou para, enfim, para uma
OBS, você demora cerca de 3 a 4 meses para conseguir o exame. Quer dizer, esses 4 meses fazem muita diferença. Então, acho que tem vários pontos. Esse é um dos pontos, a questão de quanto a gente tem acesso realmente a essa informação, quantas pessoas que estão na periferia têm condições de ter um Wi-Fi, de ter um computador, de ter um celular para acessar essa informação, e quanto elas conhecem das fontes corretas para ter essa informação. Isso é uma coisa que é muito importante, quanto essas pessoas têm acesso de onde procurar e saber a informação correta, e não pegar qualquer site que pode dizer qualquer coisa e falar, com 25 anos você tem que fazer a mamografia porque você já é adulta. Não, não é assim. Então, assim, essa questão da fonte também é importantíssima. Então, acho que é isso que a gente pode discutir nesse caso todo. Miriam Tomás, a sua análise a respeito desse dado, dessa pesquisa conduzida pelo AC Camargo Cancer Center, sobre essa dificuldade das brasileiras em obter informação sobre o câncer de mama. Muitas não estão sabendo muito bem entender o que é mito, o que é verdade em relação a esse tema. A partir do seu trabalho na sua atividade de consultoria em estética e em beleza, como é que você, com o seu público, você dissemina esse tipo de informação? Acredito muito no poder da informação de qualidade, né? Como a doutora Mariana falou, que infelizmente essa informação não tem chegado da maneira correta. E eu sou de Belém do Pará, gente, então eu vejo isso com a população ribeirinha. Então, realmente, quando essa pessoa ela tem acesso, ela já está numa situação bem difícil, já está bem agravado. Então, eu acredito que tudo tem que ser alinhado, né? Tanto a saúde pública quanto os meios devidos para levar essa informação de qualidade, né? Porque, como ela falou, não é também a menina de 25 anos está fazendo mamografia sem ter uma necessidade, às vezes acaba até se prejudicando. Então, o meu trabalho ele é bem isso. Eu gosto bem de falar da maneira que elas possam compreender, sem termos técnicos, falar com a mulher diretamente da importância desse cuidado, da importância de procurar informação, de formar grupo de mulheres da Dona Maria, falando com a outra amiga, de uma maneira que ela entenda a importância desse cuidado, né? E eu acredito muito no poder da informação. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre com os assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento, aqui pela 365, é a sua rádio de todos os dias, com as imagens do AltV, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube, e as retransmissões, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O próximo tema é o seguinte: olha, para lidar com as adversidades da vida é preciso de resiliência e determinação. Segundo a neuropsicóloga Adriana Foz, ela é referência nacional em educação emocional. A resiliência representa a capacidade de uma pessoa de enfrentar desafios e sair dessa situação de forma fortalecida, né, transformando as experiências desafiadoras em oportunidades de crescimento pessoal. E uma maneira de enfrentar tudo isso, de enfrentar esses desafios, é usar o bom humor. Nathalie Schoenwald, como a gente pode cavar bom humor numa situação onde você precisa buscar força aí para enfrentar, ou seja, é a resiliência, é a capacidade de resistir? Eu acho que eu já passei, não sei, por várias coisas nesse sentido. Obviamente, eu tenho a deficiência, eu tive que várias vezes ficar em hospital, e eu falo que, assim, o melhor jeito de você ficar em hospital é se dando bem com a enfermagem. Primeiro ponto. Porque, assim, é o que eu brinco, você não tem como sair. Você não vai sair antes porque você está de mau humor. Então, e eu tenho brincadeiras comigo mesmo que eu faço, porque eu acho que é o único jeito de você, assim, lidar com isso. Então, por exemplo, eu brinco que eu não sou estrábica, eu tenho uma visão de vários ângulos da situação. São brincadeiras que você vai fazendo. Então, eu brinco com isso, eu falo que eu sempre dou mancada mesmo,
dou mancada com todo mundo, eu não tenho um ou outro. Então, são pequenas brincadeiras que você vai fazendo. E, além disso, eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafio. Então, se você fala, você não vai conseguir, é pedir para eu tentar fazer. Aí, então, assim, eu acho que quando você tem essa questão da deficiência, essa questão... Você tem, primeiro, pessoas querendo te proteger em excesso. E isso é a pior coisa que existe. Eu falo que isso é a pior coisa. Porque você não vai se desafiar, você não vai desenvolver as suas potencialidades, que a pessoa com deficiência tem potencialidades. Então, ao invés de você ir para o lado positivo do que você consegue, você acaba sendo blindada por uma coisa que nem sempre você precisa. Então, hoje, por exemplo, eu faço personal, eu faço físio, eu surfo, eu estou começando a natação, eu já fui atleta paralímpica. Então, assim, eu acho que o desafio é a melhor coisa para você ter a perseverança de conseguir o que você quer. E quando você quer uma coisa, todo mundo pode falar que não. Se você põe na cabeça, você quer, você vai e você consegue. E uma das coisas principais que eu acho que eu consegui foi justamente essa formação em psicologia, em pedagogia, e eu acho que, mais do que estar em sala de aula, eu acho que eu tenho como meta que pedagogos que ainda não conseguiram, com deficiência, consigam ser inseridos em sala de aula. Ou seja, que as pessoas que hoje têm dificuldade, pais, a própria gestão, veja que a deficiência não impede a gente de dar aula, porque ser pedagogo é algo muito mais cognitivo do que físico. Então, eu acho que quando eu falo que eu dou palestra e que eu vou nesse âmbito, é justamente mostrar para a sociedade que o fato da deficiência não nos impede de ir buscar nossos objetivos. Então, acho que a resiliência é isso. É você lutar, você estar bem e você saber que vai para o hospital, porque nós temos questões de saúde. Mas como que eu vou lidar com esse momento? Eu posso lidar ficando no quarto o dia todo, ou eu posso lidar, agora que eu estou melhor, eu vou andar um pouco no corredor, eu vou ver gente, eu brinco que eu sou praticamente enfermeira junto, porque eu fico no posto de enfermagem, eu converso com todo mundo. Então, assim, é isso que você tem que fazer, que você tem que tentar aguentar esse momento, que é difícil, mas está lá, vai passar. Sim, então você aponta o bom humor como a saída para situações difíceis e não a proteção. Isso vale para todo mundo, não apenas para as pessoas com deficiência, mas para as pessoas que não têm deficiência. Agora, tem muita gente que gosta de uma proteção, né? E a proteção aí, no seu entendimento, na sua avaliação, não é o melhor caminho, né? Como rejeitar essa proteção? Falar, não quero proteção, eu quero encontrar as minhas ferramentas, entre elas o bom humor para poder enfrentar. Eu acho que, assim, no início, a proteção familiar faz parte. Até porque os pais não estão tentando aprender a lidar com aquela criança que chegou, que tem uma deficiência e que vai crescer. Mas você sai dessa proteção conforme você vai crescendo e você vai mostrando para a sociedade, para a família, para todo mundo que você é capaz. Então, assim, essa proteção vai vir, é fato, ela existe e ela nunca vai ser zerada. Mas como você lida com ela, o quanto você deixa que ela seja um empecilho ou não, é o que vai fazer a diferença para você conseguir chegar nos seus objetivos. E o bom humor é uma das questões, não é a única questão. É você chegar e falar, eu quero fazer uma faculdade de pedagogia. E falarem não para você, e você falar, eu vou fazer. Eu não estou... Assim, tem obstáculo? Tem. Mas eu consigo, eu estou lá, eu vou todo dia lá, eu tive, por exemplo, uma questão, eu faço faculdade em uma universidade que tem muito poucos alunos, e propositalmente, não é porque é uma das melhores faculdades de pedagogia. E meus professores sabem que eu tenho questões de saúde e a gente adapta. Então, quando eu teve uma vez, por exemplo, que eu estava no hospital
e estava na época da pandemia. Então, a aula era online de qualquer jeito, então eu entrava. E assim, tipo, é questão deles saberem, deles se adaptarem e entenderem que faz parte. Acho que é Vamos falar um isso. pouco, Nathalie. Você já esteve aqui no programa Gente que Fala, a gente tratou, a gente falou das suas condições de saúde, enfim, para a audiência sempre rotativa, né? Para quem não te ouviu aqui ainda, não te viu, vamos falar um pouquinho sobre a sua condição. Então, na verdade, eu tive um problema cardíaco que veio de uma má formação circulatória na época da gestação da minha mãe. Eu fiz aos 8 meses uma cirurgia cardíaca. Nessa cirurgia eu tive um AVC que ocasionou a paralisia do meu lado direito. Paralisia não é total, ela é parcial. E graças a Deus, dentro desse AVC foi só físico, a parte cognitiva não foi afetada, então eu sempre estudei em escola regular, apesar de sempre terem uma questão, um receio disso. E na infância foi mais tranquilo, porque é o que eu falei, você tem aquela proteção, você tem os seus amigos, e na adolescência foi um período dificílimo, porque eu sofri muito bullying. Sim. Então, assim, o caso, assim, durante a infância e adolescência, eram terapias, fisioterapia, terapia ocupacional, fono, enfim, todas essas coisas. E depois disso, eu descobri outras coisas que faziam parte dessa síndrome, e aí eu comecei a fazer outras atividades, como personal, como atividades do cotidiano, que seriam positivas. Então, hoje eu consegui mais movimento da mão, eu consegui mais movimentos gerais, que na época da minha fisioterapia eu não tinha. Então, acho que é isso que eu posso contar, basicamente, que são as coisas mais importantes, que é uma das coisas que eu mais falo, não desista. Sim. Vamos girar aqui a nossa conversa. Doutora Mariana, o bom humor nessa ferramenta é importante, né, para todo mundo, né? Como a Nathalie destacou, como ferramenta para resiliência, para resistência na vida. Como é que isso se aplica no seu consultório? Eu acho que daí a gente precisa falar de rede de apoio, né? Porque para conseguir usar essa ferramenta do bom humor, a pessoa precisa estar confortável no lugar em que ela está, né? Então, ela precisa estar confortável ao redor dos amigos, ela precisa estar confortável no ambiente familiar, no trabalho, ela precisa ter a possibilidade de se vulnerabilizar e fazer uma piada com alguma condição difícil para que ela consiga usar esse recurso e esse recurso se voltar a favor dela e não soar como uma maneira das pessoas falarem, nossa, a pessoa é meio maluca, né, fazendo uma piada com uma coisa tão séria dessa. No consultório, é fundamental que a pessoa esteja ao lado de profissionais, digamos, eu não gosto dessa palavra humanizado, porque está lidando com o ser humano, então é óbvio que deve ser humanizado. Mas é importante a gente capacitar os profissionais para lidar também com as pessoas, né? Às vezes o profissional ele também é um pouco arisco, também tem um pouco de resistência com o que o paciente fala, e no consultório ginecológico, né? Quer pensar no momento mais vulnerável do que esse, né? A paciente está, inclusive, sem roupa ali na frente de um profissional de saúde. Eu penso isso, que rede de apoio é tudo. Sim. Natália, o bom humor como ferramenta de resiliência na vida. Eu concordo com o que a Mariana trouxe, né? Eu também sou do time que não gosta muito da palavra humanizado, porque nós, né, partimos do pressuposto que somos seres humanos, então, teoricamente, né, deveria termos tratamentos humanizados, né? Eu entendo muito concordo que a rede de apoio ela precisa ser importante, mas acho também que precisa ser importante a fé dessa pessoa, fé não num sentido religioso, tá? Mas num sentido do que essa pessoa acredita,
né? Quais são os recursos que essa pessoa tem para acreditar que ela pode ser capaz, hábil, eficiente em uma determinada atividade. E isso, eu acho que é claro que vai sendo construído com as relações que ela vai estabelecendo, né? Se ela vai estabelecendo relações seguras com as outras pessoas, ela vai entendendo o mundo como um mundo seguro, e aí ela vai tendo a possibilidade de se arriscar mais nesse mundo, de se experienciar mais nesse mundo, e de ser mais resiliente. Eu costumo dizer assim, né, que para a gente usar muito o exemplo da natureza. A natureza, ela é um exemplo de resiliência. Uma árvore, quando ela encontra um muro, um obstáculo para crescer, ela não deixa de crescer porque ela encontrou um obstáculo. Ela continua crescendo em outra direção. Então, eu acho que é um processo, né? Para que a gente chegue nessa questão, né, do bom humor, eu acho que é uma maneira, com certeza, é uma maneira mais leve, né, de se lidar com as coisas, com as dificuldades, com as adversidades da vida. Mas acho que para a pessoa chegar nisso, ela precisa ter, né, ela precisa ter um apoio seguro, né, porque a gente não deixa de estar falando de uma vulnerabilidade. Miriam Tomás, sua análise, o bom humor como ferramenta de resiliência na vida. Eu primeiro quero parabenizar a Natália, a história dela é assim maravilhosa, para todas nós, eu acredito que para todos nós é um exemplo de vida, porque às vezes a gente se deixa e se pega reclamando por algumas coisas e ela está mostrando para a gente que a gente não tem por que reclamar, né? E o bom humor que ela leva é justamente para nos mostrar isso, que ela não é as coisas que aconteceram com ela, ela é quem ela escolheu ser, né? Essa resiliência também vem do florescer. Então, apesar de tudo que aconteceu, ela escolheu florescer, né? A resiliência ela é fundamental na nossa vida, apesar das pancadas que a gente leva, a gente tem que escolher também se reinventar, florescer. E o bom humor é a base disso, né? Uma pessoa feliz, ela floresce, ela encanta e ela dá frutos também. Então, parabéns pela tua história, Natália. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, OutTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Quarta-feira por aqui, desfilando os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Vamos falar agora sobre o DIU, dispositivo intrauterino. É um dos métodos contraceptivos de longa duração mais seguros, eficazes e com a vantagem de ser reversível, por exemplo, numa comparação com a laqueadura, né, de trompas. O dispositivo intrauterino, como o próprio nome diz, né, é inserido no útero e ele é trocado apenas a cada 3, 5, 8 ou 10 anos, dependendo do tipo do DIU. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,9% das mulheres em idade fértil no Brasil usam o DIU, dispositivo intrauterino. E essa baixa adesão pode ser explicada pela falta de informações e dúvidas sobre o uso desse dispositivo, deste método. Não é isso, doutora Mariana? Olha, agora a gente chegou num tema aqui que dá para eu ficar 3 horas no programa, viu? Se você quiser estender, dá para eu seguir aqui. Mas, gente, o DIU é um método reversível que pode ser usado em quem nunca engravidou. De acordo com a OMS, a recomendação é a primeira escolha recomendada para adolescentes. Então, não é nem que pode usar, é que deveria ser a primeira escolha para adolescentes, porque a gestação na adolescência, a gestação não planejada, é um problema de saúde pública. Porque quando a gente fala de gestações não planejadas, eu não estou falando assim que não vai dar tempo de comprar o berço, porque eu tenho que fazer mestrado. Não, eu estou falando de mortalidade materna. Quando a gente fala de contracepção, não é contra bebês, é contra a gestação não planejada, é contra a morte materna, é contra isso que a gente luta. A mortalidade materna é um dos principais indicadores de saúde para qualquer país. Se eu quiser avaliar onde a saúde é melhor, eu posso avaliar só esse indicador, que eu já vou saber muita coisa. Porque se a gente não está cuidando bem da gestante, a gente não está cuidando bem de ninguém mais. Porque o parto é uma coisa fisiológica que deveria dar certo até em casa, né? Porque
As pessoas estão nascendo desde que a humanidade começou, muito antes de existir hospital e obstetra. Então, se está acontecendo um aumento da mortalidade materna, é que aquele sistema de saúde está falhando e muito. E daí o DIU entra nesse contexto, né, rodeado de fake news, e esses dias saiu uma notícia aí que cortou o pênis de um homem, gente, não tem fake news maior do que essa, né? As pessoas acham que o DIU é uma foice, que é um capitão gancho, uma armadilha, uma ariranha lá, preparada para machucar alguém, sendo que é um dispositivo que não é pérfuro cortante, que não tem ponta dura, nada disso, ele é molinho, tá? E tem apenas 3 centímetros, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, menor que a palma da minha mão. Aí as pessoas falam assim, não, mas meu útero não cabia um DIU. Eu falo, tá, cabe uma criança de 3 quilos, aí o DIU, que tem 3 centímetros, não vai caber, né? Então, você vai falar de fake news, gente, o DIU realmente é campeão das fake news. Eu deixo aqui a recomendação para me seguirem no YouTube, porque eu tenho um canal chamado Canal Vaginal, né, para ninguém esquecer o nome. Então, se vocês quiserem, tem muito vídeo lá. Eu tenho uma casa de contracepção chamada Casa Irene, né? Também tem Instagram, @CasaIrene, para quem quiser mais informações, porque realmente é tanta fake news que, como eu disse, eu ficaria aqui 3 horas falando. E eu vou lançar uma notícia aqui para os nossos ouvintes, né? Que vocês vão cair para trás, que o DIU, desde 2019, ele é reconhecido pela OMS como método de contracepção de emergência. Gente, a palavra-chave pílula do dia seguinte, ela é muito procurada no nicho da ginecologia, no Google, tá? Porque as pessoas tomam muita pílula do dia seguinte, mas muita mesmo, né? E as pessoas tomam errado, e a pílula do dia seguinte, ela serve para te proteger daquela única relação. Quando você usa o DIU do dia seguinte, esse nome foi eu que dei, tá? O DIU do dia seguinte, ele pode ser usado até 5 dias depois de uma relação não protegida, e ele vai te proteger para todas as outras relações seguintes. Então, o melhor método, você fala, estava me arriscando até aqui, vou parar de me arriscar, vou colocar um método contraceptivo, né, de longa duração, reversível, com uma eficácia de 99%, que é a mesma eficácia da laqueadura, gente. Nenhum método é 100%. Tá? Laqueadura, vasectomia, todos esses podem falhar. E por que, doutora Mariana, o DIU não tem uma política pública mais ampla, né, que a gente possa ver, né, no dia a dia aí os benefícios, enfim. Tem muitas mulheres que têm problemas em tomar remédio, em tomar anticoncepcional, o risco de trombose, enfim. Outros também sistemas, outras formas de contracepção também que não têm a mesma eficácia que o DIU, enfim. Se o DIU está à frente de tudo isso, porque faltam políticas públicas para o uso. Ó, genial sua pergunta, também dá para ficar mais 3 horas, né? Porque a gente tem o viés de olhar paciente, de olhar o profissional, mas eu vou trazer aqui uma reflexão que é assim, ó, existe um estudo chamado Estudo Choice, que ele é um estudo de vários centros no mundo, tá? E esse estudo ele provou o seguinte, que se você colocar os métodos na frente da paciente, todos eles, e falar, ó, escolha, 76% escolhe os métodos de longa duração, que são os DIUs e o implante anticoncepcional que a gente coloca no braço. Só que a gente tem só 1%, 1,9% na população do SUS e 4% na população do privado usando. Por quê? Porque existe a barreira da informação, mas também, gente, eu vou trazer aqui a parte do profissional, muitos profissionais não sabem colocar o DIU, tá? Isso é uma realidade em muitas UBS do país. É um trabalho que eu faço de viajar ao Brasil para ir nas UBS e capacitar aquela UBS a colocar o DIU, porque o Ministério da Saúde dá o DIU. Tem DIU que vence na prateleira porque as pessoas não sabem colocar. E se a pessoa não sabe, não é culpa dela, não sabe que não aprendeu, porque o ensino foi falho nesse ponto, né? Então, precisa ter um trabalho com os profissionais também de ensino, ensinar a colocar o DIU. Eu falo que cada vez que um DIU vence, uma fada morre, né? Porque não pode deixar isso acontecer, gente. Precisa ensinar os profissionais a colocar o DIU. Tem muitos programas de ensino nesse sentido. Mas ainda não é suficiente, né? Uhum. A Casa Irene, da qual você é fundadora, participa de mutirões, realiza mutirões para levar informação, para executar a colocação do DIU. Como é que isso funciona? Aqui na Casa Irene, a gente tem uma política de fazer preços com condições de pagamento mais acessíveis, e quando a gente faz o mutirão de DIU, a gente faz 2 vezes por ano, né, o mutirão de DIU para baixar ainda mais o preço, conseguir trazer mais mulheres para inserção, e a gente recebe profissionais também que são capacitados para inserção de DIU aqui com a gente. Então, é uma dupla chave de acesso, digamos assim, né? A gente capacita os profissionais,
recebe profissionais e também facilita o acesso para paciente. E como a gente tem parceria com algumas ONGs, às vezes a gente consegue até fazer de maneira 100% gratuita, dependendo da vulnerabilidade da paciente, né? Deve haver certamente, essa coisa da barreira da informação, né? A troca do DIU, por exemplo, eu destaquei aqui, existem dispositivos para períodos diferentes, 3, 5, 8 ou 10 anos, né? Acho que muita mulher deve ter dúvida em relação, mas como assim, ficar com um dispositivo dentro do útero durante um período tão longo? Será que não faz mal? Enfim, então também acho que a barreira da informação aí, né? Olha, claro que todo método tem um efeito colateral, né? Pode acontecer, por exemplo, quem coloca DIU às vezes se queixa de um pouco mais de sangramento, se for o DIU de cobre, né, que não tem hormônio, às vezes se queixa de um pouco mais de cólica, mas é um método reversível. Então vamos supor que faça mal para você. Vamos supor que você tenha colocado o DIU e não gostou. Se fizer mal para você, você pode retirar o DIU. Né? Ele deve ser tão simples a inserção quanto a retirada, porque a gente está falando de autonomia. Então, autonomia é para decidir tanto quanto a inserção quanto a retirada, tá certo? É muito fácil retirar um DIU, basta puxar a cordinha. A inserção também é fácil, dá para ser realizada no consultório, na UBS, dá para fazer anestesia local para aliviar a cólica da inserção, dá para deixar esse procedimento bem acolhedor e bem respeitoso. Mas é isso, tem que levar a informação porque ele é reversível. Eu falo que irreversível, gente, é só laqueadura e filho. Filho é irreversível. Eu também tive um de 7 meses agora, não dá para voltar para a barriga, tá? E é isso que é puxado, né? Para a gente encerrar esse tópico, o DIU enquanto ferramenta de planejamento familiar, ou seja, aqueles casais que adiam a gravidez por N questões, enfim, aí resolvem engravidar. Ah, vamos retirar o DIU. Quanto tempo depois da retirada do DIU a mulher está preparada para engravidar? O retorno à fertilidade ele é imediato, tá? Os estudos comprovam que a partir do mês seguinte, tendo uma ovulação, ela já é possível acontecer uma gravidez. O retorno à fertilidade é imediato. Muito bem, gente. Próximo tema aqui do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os temas ligados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Olha, cuidar da saúde estética é sempre importante e pode gerar diversos benefícios, porém, não antes de uma boa consultoria de saúde e beleza, que indique, claro, os procedimentos adequados, não apenas para a pele de cada pessoa, mas também, e por que não, para o corpo e para a mente, né? Assunto para Miriam Tomás, que é especialista nessa questão da consultoria para saúde e beleza. Para a gente falar do direcionamento para esses procedimentos. Então, mais uma vez, a gente vai falar de informação de qualidade, né? Eu acho que todas as áreas a gente bate aí nessa trave de ter uma informação de qualidade. Então, o meu trabalho, ele foi fundamentado na empatia, né? Eu também tive muita dificuldade a ter esse acesso, eu achava que as coisas eram muito difíceis. Fazer um procedimento é muito difícil, eu sofri muito com baixa autoestima, sofria muito por comparação. Então, começa primeiro com o problema da mente, da cabeça, né? Eu sempre falo que hoje eu trabalho nessa parte estética, mas eu entendi que tudo começa na mente, né? Coisas de comparação, baixa autoestima, para depois, sim, se a pessoa quiser fazer um procedimento para se sentir melhor, mais segura, ela fazer. Porém, a gente bate muito nessa trave de informação de qualidade. Então, o meu trabalho hoje, ele foi fundamentado na sororidade, e me colocar e ajudar outras mulheres, assim como eu tive essa dificuldade lá atrás, essa barreira, de trazer para elas realmente um bate-papo ali, um lugar onde elas podem trocar informação, onde elas podem se ajudar, onde quando uma começa a fazer essa caminhada até realizar esse procedimento, realizar esse sonho, ela compartilha tudo lá dentro com essas outras mulheres. Então, tem sido uma coisa muito legal e é muito importante também a gente compartilhar lá perfis de profissionais, compartilhar pré, pós desse procedimento, de como que ele pode agregar ou não, porque tem um momento certo também para cada procedimento, né? Igual como a doutora falou da mamografia, também para a parte estética nós temos isso. Uma menina de 19 anos não pode se encher de procedimento, não pode se encher de botox, não pode fazer 300 cirurgias, não
trabalho é esclarecer de forma simples para elas, de levar elas para esse clube, né, esse grupo ali de pessoas que falam sobre isso, né? Miriam, quais são os desafios na sua área de direcionamento, né, para procedimentos estéticos, essa área de consultoria de beleza, em tempos de celebridades, em tempos de internet, onde as pessoas devem chegar aí no seu consultório falando que querem se parecer com essa ou aquela pessoa, essa ou aquela celebridade, e os procedimentos, eles não são para quem, para as pessoas que querem, é para as pessoas que podem. Às vezes as pessoas querem um determinado tipo de coisa, mas não é para ela nem pode, não tem nem condição de saúde, às vezes, para isso, né? Quais são os... Exatamente. Hum. O meu trabalho, ele é exatamente esse. Mauro, a maioria, tá? Eu acho que 100% das mulheres que chegam para mim, elas chegam assim, quero ficar parecida com a fulana de tal, quero ficar parecida com a blogueira tal. Eu falo, não, peraí, vamos lá. Por que que você quer ficar parecida com ela? Por isso que eu falo assim, hoje, graças a Deus, eu tenho aí parceria com muitos médicos, com muitos profissionais da saúde, principalmente de saúde mental, que eu acho que é a base de tudo, o fundamento de tudo é a saúde mental, entender por que que essa pessoa está se sentindo desse jeito, né? E colocar ela também numa situação confortável para falar, porque também eu não posso chegar lá com ela, colocar uma faca no pescoço dela, não, tu não vai fazer, entendeu? Então é muito importante saber que mesmo que ela tenha condições de pagar, mesmo que ela queira fazer, colocar ela numa situação confortável para falar por que que ela está sentindo aquilo, entendeu? E hoje o principal que eu faço é isso, também usando, como a Nathalie colocou, dessa situação de colocar em situações engraçadas, quebrar o gelo para elas, entendeu? Porque também não posso chegar de uma maneira de não, você não pode isso, aquilo, outro. A gente tenta ao máximo levar empatia, se colocar no lugar do outro, entender por que que ela está se sentindo daquela maneira e saber que ela pode sim fazer coisas para melhorar na aparência, tudo, mas que não seja de forma tão invasiva, né? Colocar ela numa situação confortável para ela se desarmar, né? Entender que esse mundo de rede social não é o mundo real e que no mundo real um procedimento tem seus riscos, né? Por isso que eu faço muito uma triagem assim de profissionais que a gente faz indicação e colocar ela numa situação de escolher com consciência, né? Colocar ela numa situação de escolher, vamos supor, um procedimento que seja menos invasivo. Óbvio que tem para tudo, né? Mas ela entender que tem os seus prós e contras, né? E hoje eu falo assim, o meu trabalho, eu sou best friend das minhas pacientes, das minhas parceiras, porque eu falo com elas de uma maneira que eu vou falar praticamente com uma irmã, com uma amiga, olha, não faz isso, que não é momento, vamos passar aqui com o profissional, o que está acontecendo? Às vezes, a grande maioria das vezes é por conta de relacionamento abusivo, e elas ficam com essa dissociação aí de imagem, então elas querem a todo custo mudar, fazer coisas absurdas, e entender que tem o seu tempo para tudo, mas que não é bem assim, né? Muito bem, vamos seguir aqui para o nosso próximo tema. Quarta-feira, no Gente que Fala, as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos falar com a Natália Aguilar sobre a seguinte questão aqui, olha. Dia 15 de outubro agora foi celebrado o Dia Internacional da Conscientização da Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. Vejam só, cerca de 20% das gestações evoluem para abortos espontâneos ou abortos causados por fatores desconhecidos. O Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília destaca que, após uma perda gestacional, é preciso valorizar a palavra da mulher e oferecer a ela uma escuta acolhedora, além do suporte à família. Primeiramente, para a gente entender esse universo, Natália, 20% das gestações evoluem para esses abortos por causas diversas, enfim. Esse é um dado nacional, é um dado universal. O que a gente pode, como é que a gente deve olhar para esse dado, primeiramente? Esse é um dado que é publicado pela OMS, que cerca de 20% de primeiras gestações, né, podem resultar num aborto espontâneo. E aí, o que é preciso a gente entender, né? Que
esse filho, né, que essa mulher estava gestando, ele não começa a existir apenas depois do positivo que a mulher ela tem. Ele começa a existir muito antes. Então, quando existe uma perda gestacional ou uma perda neonatal, e uma perda gestacional que eu digo em qualquer momento da gestação, não é a perda apenas desse bebê, mas é a perda de toda a idealização que essa mulher fez da vinda daquele bebê, tá? E aí, eu como psicóloga perinatal e também psicóloga especialista em luto, eu costumo muito ver, né, no meu trabalho, uma série de invalidações, né, que essa mulher e a família também, né, passam, desde da rede de atendimento, né? E aí, de novo, assim, eu vou trazer a questão a falta de preparo, né, da rede de atendimento, da rede de saúde, em poder lidar, né, com situações como essas. Muitas vezes, pela inabilidade, eu não sei o que fazer, então, ou eu falo coisas, né, do senso comum, né, que foi melhor assim, porque foi no comecinho, foi bom agora, porque aí não dá tempo de você se apegar, né? Ai, mas melhor que tenha sido agora, vai que vem com alguma deficiência, são falas que a gente escuta muito, né? É, é meio que senso comum, né? Se você conversar com uma mulher que passou por uma perda gestacional, né? Você vai descobrir que ela ouviu essa frase em algum momento, né? No pós-perda. E são frases que machucam demais a mulher que está enlutada pela perda desse filho, porque esse filho já existia, né, muito antes do positivo dessa mulher e dessa família. Então, é um tipo de luto que nós chamamos de um luto não reconhecido, né, que é um luto que é minimizado, invisibilizado pela sociedade e que muitas vezes não se tem lugar para ser vivenciado. E aí eu acho que é importante, né, ter espaço para se falar sobre isso, porque é só falando que a gente vai conseguir modificar, capacitar, habilitar as pessoas que estão lá na ponta, lidando com essas temáticas, e para vir também políticas públicas que cuidem melhor dessas mulheres e dessas famílias, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem políticas públicas muito pulverizadas pelo Brasil. Está até em trâmite um projeto de lei para unificar uma única política pública, mas, por exemplo, não existe uma política pública nacional que separe a mulher que acabou de passar por uma perda gestacional da mulher que acabou de ter o seu bebê na maternidade. E aí vocês pensem qual a dimensão, qual o impacto que essa mulher que está vivenciando o seu luto, ela está lá com o seu colo vazio, né? Qual é o impacto na vida dela estar ali no mesmo alojamento que uma mulher que acabou de ter o seu bebê, né? Então, são pontos que a gente fala assim, né, que o trauma, né, pela perda, pelo luto gestacional e neonatal, seja apenas pela morte do bebê e não pela má assistência, né? Pela má assistência, pela falta de assistência. E aí aqui eu coloco que assim, não é que existem culpados, mas existem profissionais despreparados que não sabem o que fazer, né? Não tem uma política, né? Não tem um jeito, né? Esse Por enquanto. luto da perda gestacional, ele vai até onde? Ele vai até quando? Ele vai até, por exemplo, numa próxima gestação bem-sucedida? Olha, eu costumo dizer assim que luto a gente não cura, luto a gente cuida. E muitas vezes a gente cuida para o resto da vida, né? A gente não esquece de uma relação de amor, né? Então, eu não tenho como responder, né, que dura tanto tempo. É claro que o luto ele é mais agudo no início, né? E que às vezes, né, quando vem uma outra gestação, não é que a mulher substitui, né, um filho pelo outro, mas esse outro filho vem dar um pouco mais de preenchimento àquele espaço vazio que ficou da perda do filho anterior, né? Mas o filho anterior continua existindo, né? E também é preciso, né, espaço para se integrar, para se falar desse filho, né, que morreu. Porque ele existiu, ele continuou existindo, enfim. Sem dúvida.
Vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir, meninas, bastante brevidade para a gente, nas respostas, para a gente conseguir chegar no final aqui. A gente tem pouco tempo. O Jaime está com a gente, sempre participando, todos os dias. Valeu, Jaime, aqui pela pergunta. A Natália está falando. Eu vou com você então primeiro, Natália. A pergunta que ele faz: em que medida a orientação perinatal pode contribuir para a vida familiar? Olha, eu diria que em todos os âmbitos, né? Porque a orientação perinatal, a gente diz assim, né, que dentro do âmbito perinatal, a gente vai trabalhar desde do planejamento familiar, gravidez, parto, pós-parto, né, um luto perinatal. No caso de pais que decidem realizar adoção, tudo que Uhum. gira em torno do nascimento de um bebê ou do nascimento dessa parentalidade, a orientação, né, no caso aqui eu sou psicóloga, né, então eu vou falar psicologia perinatal, ela vai poder ter o seu grau de contribuição. Nathalie, o Jaime também te perguntando aqui, em que momento deve-se procurar alguém na área de psicopedagogia? Agradecer ao Jaime pela pergunta também. A psicopedagogia, ela tem como objetivo atender crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Então, quando você perceber que aquela questão do ciclo que ele deveria já ter desenvolvido algum comportamento ou alguma questão, vou dar um exemplo de alfabetização. A alfabetização é feita da primeira à segunda série hoje pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Se, por exemplo, na terceira ele ainda não ele consegue, tá bom. Agora chega na quarta, na quinta série e ainda se vê uma coisa que está numa disparidade muito grande, aí é hora de procurar um psicopedagogo, até antes um pouco, eu diria. Mas, assim, aí é a hora de procurar. Tá vendo que apesar de que cada aluno é um, isso é óbvio, e a gente tem que enfatizar muito isso, não adianta você comparar o seu filho com aquele amigo da mesma sala, porque cada aluno tem o seu tempo, mas existe um tempo que deve ser assim, reconhecido. Depois desse tempo, se a gente vê que está com muita dificuldade, é a hora de procurar um profissional. Nathalie, outra pergunta aqui, bem rapidinha, a resposta, poucos segundos, é o Guilherme. Ele está perguntando se o bom humor, né, a gente tratou desse tema com você, se já te prejudicou em algum momento. Não, acho que o bom humor prejudicar, não. Acho que tem pessoas que não entendem o bom humor, como foi falado, como alguma coisa boa. E se você não tem esse bom humor, você vai se prejudicar no sentido de não saber lidar. Então, acho que o bom humor é uma forma de você saber lidar com os seus limites e com a sua deficiência. Não vai prejudicar o outro, vai prejudicar você mesmo, não ter esse bom humor. Doutora Mariana, a pergunta também do Jaime para você, ele quer saber se a reposição hormonal de um casal pode contribuir para aumentar o sexo na menopausa e no climatério. Gente, reposição hormonal é vida, né? O que que acontece? Vamos pensar aqui que quando as doses de estrogênio no corpo da mulher vai diminuindo, a gente tem a parede vaginal se ressecando. E isso causa dor, né? Todo mundo aqui é adulto, a gente sabe que sexo precisa de lubrificação adequada. Se você tem uma vagina tá ressecada, favorece infecção de urina, favorece dor na relação, favorece aquele ressecamento. Tem algumas pessoas que descrevem que até para passar papel higiênico às vezes dói, né? E as pessoas convivem com isso como se fosse algo natural. E o estrogênio, principalmente o estrogênio de pomada vaginal, ele tem qualquer UBS desse país, tá? Ele é distribuído pelo Ministério da Saúde e também a reposição hormonal sistêmica. Mas daí é mais 3 horas para a gente ficar aqui, então não vou encerrar. Vamos reivindicar um programa, a gente que fala de 3 horas, doutora Mariana. 3 horas Precisa para de mim. umas 9, né, já, porque só da Mariana já deu 3, mais É, 3, mais 3. é verdade, é verdade. Miriam, a última pergunta para você, a gente está bem apertado aqui no final, poucos segundos. Por que a Anvisa, é o Jaime também que pergunta, por que a Anvisa proibiu
a venda de hormônios manipulados, os chamados chips da beleza? Eu ainda não entendo muito sobre esse assunto, então não posso falar com tanta propriedade, mas eu sei que estava dando muitos problemas, né? Ao invés de ajudar, ele estava acabando dando muitas contraindicações. Então, acho que a doutora Mariana é a pessoa mais indicada para falar, né? Eu posso falar um pouquinho da minha área, eu sou perita judicial, né? Na área da beleza, então eu fico ali a par de ajudar o juiz a tomar decisão, né? Vamos supor, em caso de algum problema na área da beleza, se acontecer qualquer coisa ali no meu segmento, a pessoa vai fazer um procedimento, aquele procedimento deu erro, ela entrou na justiça, então o juiz pede para que eu vá, laude isso, e aí ele vai dar a sentença de acordo com o que foi pedido ali, se foi culpa do profissional, se foi mau cuidado da pessoa. Então, o meu trabalho ele fica mais nesse sentido. Mariana, então em 10 segundos apenas, não em 3 horas, essa resposta para o Jaime. Por que da proibição dos chips com os hormônios? Jaime, porque quando a gente pensa em medicina baseada em evidência, a gente precisa de estudos mais robustos, né? Que são estudo duplo cego, randomizado, que você escolhe os pacientes aleatoriamente, nem o profissional, nem o paciente sabe qual o tratamento ele vai receber. Os implantes se popularizaram recentemente e a crítica da medicina baseada em evidência é que precisaria de mais estudos. Mas tomara que esses estudos surjam, né? Porque se for uma coisa boa para a população, é mais uma opção, né? Eu sou super aberta, eu tenho a cabeça aberta em relação a isso. E tomara que esses estudos venham e que as coisas se melhorem, né? Eu acho que sempre mais opções para a população é melhor. Muito bem, meninas, ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Desfilaram por aqui sempre nesse dia os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Muito obrigado pelas presenças de vocês todas. Miriam Tomás, perita judicial da beleza, empresária na área de estética e saúde. Nathalie Schunwald, psicóloga, pedagoga, palestrante de inclusão e diversidade. Ela é pós-graduanda em psicopedagogia. Natália Aguilar, psicóloga clínica e especialista em psicologia perinatal, e a doutora Mariana Visa, médica ginecologista, especialista em contracepção de longa duração e fundadora da Casa Irene. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, espectador, ouvinte, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões, 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Obrigado pela audiência, gente. Tchau, até amanhã.